Antes de começarmos esta manhã, quero te pedir algo muito importante. Se esta palavra tocar o seu coração, se você já se sentiu em um lugar escuro da alma, inscreva-se agora mesmo no canal e ative as notificações. Este espaço foi criado para você, para te lembrar que Deus ainda age, mesmo no silêncio. E hoje pode ser o dia em que tudo muda. Existem manhãs que não começam com café, nem com bom dia. Começam com um suspiro que ninguém mais ouve, mas que no céu soa como um clamor. Se hoje você acordou com a alma cansada, com perguntas sem resposta, com lágrimas que ainda não secaram, eu quero que você saiba de algo. Deus não se esqueceu de você. Mesmo que você não o sinta, mesmo que não o veja, mesmo que suas palavras tenham sido sufocadas pelo silêncio, Ele ouviu cada oração, cada pensamento, cada lágrima solitária. E nesta manhã, enquanto você respira, enquanto o sol toca sua janela, o céu se inclina para você. O Senhor não fechou os ouvidos. Ele não abandonou a promessa. E ainda que o seu processo tenha sido longo, hoje se ativa uma nova estação. Uma temporada de restauração, de direção, de firmeza espiritual. Porque quando você já não consegue mais, Deus aparece. Não com julgamentos, mas com poder. Não com condenação, mas com misericórdia. E Ele chega no momento exato, como só Ele sabe chegar. Escreva nos comentários: Deus chega na hora certa e eu creio na sua fidelidade. Declare isso com fé, não como um desejo, mas como uma certeza. Participe com eles e receba a sua dose de fé. E você, também crê? Escreva amém se esta palavra já está falando ao seu coração. Hoje não é um dia qualquer. Hoje é um dia marcado por Deus. Um dia para deixar o pó do passado, para sacudir a desesperança e para levantar os olhos para o céu com uma fé renovada. Você não está aqui por acaso. Se estar ouvindo estas palavras nos primeiros minutos do dia, é porque o Espírito Santo te despertou com propósito. Porque há uma resposta de Deus mais perto do que você imagina. Uma saída que antes você não via. Uma promessa prestes a se cumprir na sua vida. Não é hora de desistir. É hora de crer como nunca antes. Porque cada minuto que você passou esperando, cada noite em que suas lágrimas foram a sua oração, foram contados pelo céu. Talvez você achou que Deus estava em silêncio. Talvez você pensou que suas palavras estavam se perdendo no ar. Mas a verdade é outra. Deus se inclinou. E isso muda tudo. Quando o Criador do universo decide se inclinar, sua história começa a ser transformada. Hoje é o dia em que o Salmo 40 deixa de ser apenas um texto. Ele se torna uma experiência. Torna-se um testemunho vivo. Torna-se uma verdade que te abraça por dentro. Esperei pacientemente pelo Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Não leia isso como uma história distante. Leia como uma profecia pessoal. Esse versículo é seu. Esta palavra é para você. Se essa mensagem já está tocando sua alma, escreva nos comentários: O Senhor se inclinou para mim e vai me levantar com poder. Junte-se às centenas que estão declarando fé esta manhã. Escreva glória a Deus se você crê que esta palavra é para você. Há algo que você precisa entender. Sua alma não está sozinha nesse processo. Aqui, neste canal, neste exato momento, há centenas de pessoas que também estão passando pelo próprio poço, pelo próprio silêncio, pelo próprio clamor. E todos nós, de diferentes cidades e países, estamos levantando uma mesma oração ao céu. Não é coincidência que você esteja aqui. Este não é apenas mais um vídeo. É um encontro divino. É um altar aceso na madrugada. É um encontro com Deus que ouve quando você não tem mais forças para falar. Que vê suas lágrimas, mesmo que você tente escondê-las. Quantas vezes você já acordou sem ânimo? Quantas vezes abriu os olhos desejando não ter que enfrentar mais um dia igual ao anterior?
Quantas vezes seguiu caminhando só porque não havia outra escolha, mesmo que sua alma estivesse gritando por dentro? Deus sabe. E não apenas sabe. Ele esteve com você, naquele quarto escuro, naquela madrugada silenciosa, naquele suspiro em que você disse: Senhor, eu não aguento mais. E mesmo assim, aqui você está, respirando, ouvindo, esperando. E isso significa que ainda há propósito, que sua história não termina nesse poço, que a fidelidade de Deus ainda tem a última palavra sobre sua vida. Não se acostume à dor. Não normalize o vazio. Hoje, algo novo começa. Hoje é o dia em que Deus começa a te levantar desde as profundezas. Declare com toda a sua fé nos comentários: minha história não termina no poço. Deus está me levantando agora. Escreva: eu creio, se você está pronto para sair dessa temporada escura com o poder do Senhor. Quando Deus estende sua mão para te tirar do poço, Ele não faz isso apenas para te consolar. Ele faz para te firmar. Davi escreveu: firmou meus pés sobre uma rocha e firmou os meus passos. Isso significa que depois do resgate vem a reconstrução. Deus não apenas te tira do lugar onde você caiu. Ele te estabelece num novo terreno, um terreno firme, um terreno seguro, um lugar onde você pode avançar sem medo. Talvez você tenha passado muito tempo caminhando sem direção, tomando decisões movido por emoções, se movendo conforme a dor ou as circunstâncias. Mas agora algo está mudando. Agora seus passos são guiados. Você já não caminha mais por instinto, mas por fé. Você já não decide mais com base no medo, mas na palavra. Você já não avança sozinho, mas de mãos dadas com aquele que conhece o fim desde o começo. E isso é ter os pés firmados na rocha. É passar da confusão para a clareza, da instabilidade para a direção divina. Porque Deus não apenas te salva, Ele te transforma. E quando Ele endireita os seus caminhos, não importa quantos erros você cometeu antes, Ele é capaz de tomar cada curva, cada queda, cada desvio e transformar em testemunho. Sim, você falhou. Sim, você duvidou. Sim, você se afastou. Mas agora você caminha com Ele. E quando você caminha com Deus, não há mais retorno. Deus não apenas muda a sua posição, Ele muda também a sua voz. Davi disse: e me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Que declaração poderosa! Porque não se trata apenas de cantar, mas do que se canta. Um novo cântico não nasce do conforto, nasce da dor restaurada. Não é uma música superficial, é uma melodia que brota das profundezas de uma alma que foi resgatada. Esse novo cântico não nega as batalhas, mas proclama que Deus está no meio delas. Não ignora o passado, mas testemunha o poder que o transformou. É quando você se levanta de manhã e diz: sim, ainda enfrento desafios, mas meu Deus está comigo. Sim, houve dor, mas agora há propósito. Sim, houve silêncio, mas agora há adoração. Esse cântico novo quebra a murmuração, quebra o hábito de falar a partir da derrota, rompe as palavras que antes saíam da desesperança. Porque quem foi tocado por Deus não pode mais falar da mesma forma. Seu vocabulário muda, seu ambiente muda, seu espírito se renova. E mesmo que ainda haja dificuldades ao redor, não é mais a mesma coisa, porque a alma canta. E quando a alma canta, o inferno treme, porque sabe que não conseguiu te calar. Quando Deus transforma sua vida, Ele não fala isso em segredo. A obra que Ele realiza em você se torna luz para os outros. Davi disse com clareza: muitos verão isso, temerão e confiarão no Senhor. Isso significa que o seu processo tem um propósito que vai além de você. Que aquilo que você está enfrentando hoje não será em vão. Que a mão que te levanta não só te restaura, como te transforma em testemunho vivo. Muitos verão. Muitos que não creem passarão a crer. Muitos que perderam a esperança a recuperarão ao ver você de pé.
porque a sua história é um canal de fé. A sua vitória será uma pregação sem palavras. A sua mudança será a evidência de que Deus ainda está agindo. Por isso, não se envergonhe do poço de onde saiu. Não esconda o processo que você viveu. Não minimize o milagre que te sustentou. Cada lágrima que você derramou está dando frutos. E esse fruto vai inspirar outros a voltarem para Deus. Deus não desperdiça a dor. Ele a redime, a transforma, a converte em semente. E essa semente dará frutos em outras vidas, em outras almas que ainda estão no poço, mas que, ao verem como Deus te levantou, também se atreverão a crer novamente. Existem momentos em que a intervenção de Deus não vem com barulho, nem com sinais visíveis. Não há terremoto, nem fogo, nem trovão. Apenas um sussurro. Uma certeza na alma que ninguém pode explicar. Uma paz que não vem das circunstâncias, mas diretamente do céu. Davi não disse que o Senhor agiu imediatamente. Ele disse: "Esperei pacientemente pelo Senhor." Essa frase contém uma fé amadurecida, uma confiança que não se baseia na velocidade, mas na fidelidade. Esperar pacientemente não é se resignar. Não é cruzar os braços e deixar o tempo passar. Esperar pacientemente é orar sem ver, adorar sem sentir, crer sem sinais. É olhar para o céu a cada manhã e dizer: "Senhor, mesmo sem ver nada ainda, eu sei que Tu estás agindo." A paciência espiritual é uma prova de fogo. Muitos desistem, muitos se rendem, mas os que permanecem nela verão o Senhor se inclinar. E quando Deus se inclina, aquilo que parecia eterno se resolve em segundos. Aquilo que parecia perdido é restaurado. Aquilo que parecia encerrado renasce. Se hoje você está esperando algo de Deus, não pense que Ele se esqueceu. Ele está trabalhando em silêncio, preparando o momento perfeito, o lugar exato, a forma precisa de te responder. Quando Deus age, Ele não faz pela metade. Não é um alívio temporário, nem uma solução superficial. Ele te tira do poço, firma teus pés, endireita teus passos e coloca um novo cântico em sua boca. Essa é a promessa completa. Essa é a restauração total. Deus não apenas muda sua posição, Ele muda também a sua alteração. Tudo aquilo que antes parecia apagado, agora floresce. Aquilo que estava parado, se ativa. O que estava morto, revive. E isso não acontece pelas suas forças. Acontece porque há uma intervenção celestial na sua história. O Deus que sustenta os céus decidiu se inclinar para você. E quando Ele se inclina, nada permanece igual. A dor ganha sentido. O lodo já não te prende. O silêncio se torna preparação. E o poço se transforma em plataforma de testemunho. Por isso, mesmo que você ainda não veja um milagre completo, já pode começar a cantar. Já pode adorar como se tudo estivesse resolvido. Porque a fidelidade de Deus não depende da sua percepção. Depende do caráter dele. E Ele é fiel mesmo quando você está fraco.